Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do nosso Next Talk. Para quem não me conhece, meu nome é Kainan e hoje nós temos um grande convidado para falar de um tema super interessante, que é liderança, como ser um líder de sucesso. E para isso a gente chamou o Fernando. Fernando, muito obrigado, antes de mais nada, pela sua aceitado o convite logo de pronto, E aí, para começar, gente, eu queria que o Fernando contasse um pouco da história dele. Como é que, Fernando, você se tornou um líder, Qual é um pouco da tua trajetória? Conta pra gente, quais os desafios, como é que foi a tua primeira experiência como líder. E aí eu abro espaço para você contar um pouco da sua trajetória, já se apresentando aí. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de participar desse Next Talk. E muito feliz também de poder contribuir e trazer um pouco do compartilhamento da minha história, Trazer para vocês aqui que liderança deve fazer parte de todos nós, Porque para ser um líder fora, numa organização, precisamos ser líder dentro de casa, e já começa a nossa liderança, principalmente para quem é pai, para quem pretende ser pai, para quem é mãe. Então, a liderança está desde berço, dentro de casa. Mas, enfim, a minha trajetória profissional como líder, ela começa quando eu era um trainee na Coca-Cola, no fabricante de Coca-Cola, ali pelos anos de 1998, já 99. Já está entregando a idade aí, já está entregando a idade. Cuidado, Fernando, cuidado. E fui ser trainee no Grupo Simões, que é o fabricante de Coca-Cola na região norte. E depois de 1 ano e meio, 2 anos... Como trainee, você já entrou numa posição de liderança? Não, mas aí é que desmistificar a liderança. Liderança, você não precisa estar no posto de liderança, Então a gente já começa trazendo essa quebra de tabu, Kainan? Porque muitas vezes os profissionais acham que para ser líder você precisa ser promovido, executar uma função de crachá hierarquicamente mais alto. E você pode já atuar como líder enquanto você está na sua posição. Sim. E aí eu, como trainee, comecei a me destacar. Entre 1 ano e meio, 2 anos, eu fui convidado a assumir a função de gerente regional de operações de vendas e comecei a atuar nas franquias da Coca-Cola nos estados do Amapá, do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Então comecei a viajar muito e aí sim, de crachá, passei a ser um gerente. Foi a tua primeira experiência? Minha primeira experiência, muito novo ainda. E não tinha sabedoria para exercer a função de liderança na posição de comandar. Sim. Mas valeu, porque era uma grande multinacional, eles tinham um programa de desenvolvimento de futuras lideranças, de desenvolvimento de gestão, técnicas, processos, metodologia. E isso é muito necessário na formação de um líder, você ter técnica, ter métodos. Em seguida, vim trabalhar no Boticário, mas na franqueadora. Eu já não tinha subordinado, então de gerente com uma equipe de subordinados passei a ser um consultor comercial na franqueadora O Boticário. Não tinha subordinados, mas exercia uma liderança ou uma influência na rede de franqueados. Sim. Porque eu precisava regular os padrões da franqueadora dentro das franqueadas, os padrões de execução, os padrões de merchandising dentro de loja, de planograma, tudo isso que a gente conhece muito bem hoje. E depois disso eu virei franqueado no Boticário. Já teve de todos os lados. Exatamente. Virei franqueado e aí sim, como gestor, sócio, empresário, tive que amadurecer muito. E foi onde eu tive talvez os maiores aprendizados como líder. E na sequência saí de franqueado, porque eu tive que vender a franquia, eu era sócio de uma outra pessoa e nós tivemos que vender para um investidor. Esse investidor me chamou para ser o operador dessa franquia. Então, de dono, eu passei a ser um operador, também gerindo outras pessoas. E depois abri minha própria empresa e estou até hoje, Sou pessoa jurídica, presto serviço para a Gentil, assim como prestei também para outras empresas. Mas sempre lidando com gente, lidando com estruturas comerciais, sempre dentro da área comercial. E esse é o desafio, Trabalhar com pessoas, fazer com que elas cresçam, mas sem desviar do teu propósito. Legal, bacana. Então, mais ou menos rapidamente essa Fernando? Dada essa introdução aí na sua história, eu queria que você me dissesse assim, quais os fatores você acredita que contribuíram para que você assumisse essas posições de liderança, Porque a gente sabe que para ser líder, para assumir uma posição, a pessoa tem que olhar, rapaz, essa pessoa eu acho que dá certo como líder. Legal. Por que você acha que você conseguiu
chegar num cargo, né, gerencial, de liderança? O que você acha que as pessoas olharam para você e, rapaz, esse cara dá para ser líder? Primeiro, eu acho que o entusiasmo conta muito. Né? Então você precisa ser um entusiasta com o que você faz. Você precisa ter a certeza que está no lugar certo. De que aquilo ali é a carreira que você escolheu. E quando você tem certeza disso, você vai para o trabalho para produzir, para transformar, para crescer, com amor, né? fazer com amor, exatamente. Agora, falando de habilidades, eu acho que você fazer muito mais do que você é contratado. Você ser um inconformado com o que está posto. Você sempre achar que vai poder fazer melhor do que você está vendo. Então, eu sempre fui um estudioso por natureza, sempre busquei alternativas, sempre me inconformei com o que estava colocado. Existe até um livro chamado Os Originais, se não me engano é Adam Grant, ele fala sobre isso. Você tem que ser um inconformado, você tem que buscar alterar o status quo. Sim. Né? Então, eu acho que o que eu me destaquei foi isso. Eu sempre busquei formas diferentes de realizar o meu trabalho, de trazer os resultados, não ser conformado com o que estava colocado, e motivar a equipe para isso. Né? Porque eu preciso acreditar, mas o meu time precisa acreditar também. Então, essa é uma grande característica. Legal. E assim, apesar de ser um assunto que pode soar, que seja direcionado para líderes, é um assunto que as pessoas que desejam um dia ocupar cargo de liderança também têm que captar um pouco das ideias aí que a gente está falando, né? Para poder aplicar. E uma coisa que eu queria perguntar, né? Você falou um pouco das suas experiências como líder. E eu imagino que nem sempre você acertou, né? Existe uma diferença entre o Fernando de hoje e o Fernando lá na primeira experiência profissional. O que você acha que você fez na tua primeira experiência profissional ali, né, galgando os primeiros passos como líder, que hoje talvez você perceba, rapaz, eu fui um pouco imaturo aqui, não dei tão certo aqui. O que você acha que você mudou e amadureceu nessa trajetória inteira que você poderia compartilhar com a gente? Verdade. Eu acho que a trajetória de todo líder de sucesso, eu acho que de todo profissional de sucesso, também tem as pedrinhas no caminho, né? Sim. As minhas pedras, eu posso destacar 2 pontos. O primeiro ponto é achar que na hora que você é nomeado líder, né, quando eu falo líder num organograma... O cargo, né? Um cargo, exatamente. Você achar que as portas todas vão se abrir. Você achar que todo mundo vai balançar a cabeça para você e vai pode achar que está todo mundo à tua disposição. Doce engano. Tem gente que quer estar no teu lugar. Sim. Tem gente que vai puxar o teu tapete. Tem gente que vai dificultar o teu trabalho ou meramente não vai fazer nem mais nem menos, vai ser o medíocre, vai fazer só o necessário. Sim. Então você tem que aprender a lidar com esse tipo de comportamento. Então nem todo mundo vai balançar a cabeça para você. E você vai ter que produzir mesmo com essa pessoa na tua equipe. Sim. Né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, Kainan, vamos dizer assim, eu aprendi muito com isso, que você não pode ser o amiguinho. Vai ter hora que você vai ter que puxar a orelha. Você vai ter que dar um feedback um pouquinho mais firme, né? Firme. E, então, assim, não se engane. Você vai precisar dizer um não. Você vai precisar demitir alguém que você gosta muito. Talvez um conhecido de longa data. Talvez alguém que te ajudou lá atrás, mas que hoje não produz mais. Então, assim, tem um ditado que diz que quem tem pena do coitadinho vai para o lugar dele. Muitas vezes, infelizmente, a gente tem que ser firme e tirar o vitimismo, tirar o coitadinho da história e trocar, oxigenar a organização. Complementando essa pergunta, assim, se você fosse dizer qual era a principal qualidade ou característica do Fernando da primeira experiência para o Fernando de hoje, o que você diria? Sim, a primeira característica positiva seria a vontade, o entusiasmo. Eu era um entusiasta, então para mim era um otimismo exagerado. Sim. Hoje em dia, maturidade. Mais realista. Mais né? realista. Acredito nas pessoas, mas preciso que elas acreditem nos propósitos da organização, nos valores da organização. Eu preciso que elas estejam engajadas com os mesmos valores que a organização tem, porque Perfeito. Senão ela não cumpre nem o seu propósito, muito menos o da organização. Eu acho que às vezes, na verdade, quando a gente tem esse ímpeto, né, essa vontade muito grande, a gente imagina que todo mundo está com o mesmo sentimento que a gente, né?
e muitas vezes a gente se frustra. Se frustra. E aí a gente tenta, né, administrar aquilo, fazer com que as pessoas comprem a nossa ideia, mas nem sempre a gente tem aquela mesma aceitação. E a gente só se frustra com quem a gente gosta. Sim. Senão não é frustração. Frustração é com quem a gente tem expectativa. Gera expectativa. Né? Então, se eu gerei uma expectativa, seja por competência, seja por afinidade, seja por oportunidade, e do outro lado não foi atendida essa expectativa, você se frustra. Né? Sim. Então, o líder tem que estar muito atento a isso. Mas para ele estar atento a isso, ele precisa conhecer com quem ele está trabalhando. Ele precisa mergulhar no cérebro das pessoas, na mente das pessoas. Tem que conhecer de gente, né? Tem que entender de gente. Aí é a famosa frase, né, de Simon Sinek que diz que as organizações são feitas de pessoas. Fornecedores são pessoas, clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, empresas são feitas de pessoas. Se a gente não entender de pessoas, não entende de negócio. Não entende de negócio, perfeito. Então, já que a gente está falando de liderança, falou da sua história, o que é que define um líder? A gente tem pessoas que estão nos assistindo que desejam ser líderes, mas talvez ainda não tenham chegado à oportunidade ou não foram percebidas. O que é que define um líder? Também pessoas que já são líderes, mas lutam um pouco aí com esse desafio, porque é um desafio. Na sua visão, Fernando, o que é que define um líder? Quando você olha assim, ser líder é algo muito mais simples do que a gente pode imaginar. Ser líder é alguém em quem você pode confiar. É alguém em quem você pode seguir. Para que existe liderança? Para organizar aquilo que não poderia ficar solto. E alguém vai lá e organiza. Seja por ser posto, ou seja por uma liderança natural. Então, ser líder é alguém em quem você pode confiar, é alguém em quem você pode contar para organizar ou se inspirar em determinada situação. Entendi. E uma característica do líder. Ah, mas Fernando, qualquer um pode ser? Pode ser sim, mas a sua principal característica é estar disposto a servir. E, na minha opinião, o maior líder que já existiu, segundo o livro da vida, diz que o maior líder de todos os tempos não veio para ser servido, ele veio para servir. Né? Então, esse, para mim, é a principal definição, a principal característica de um líder. Né? Ele precisa estar apto a servir a sua organização, a sua equipe, mas, é claro, aos seus propósitos também. E tem até um livro que fala sobre isso, né? O Líder Servidor, sim, que é um líder clássico, assim, para quem deseja. A gente vai até perguntar depois umas dicas de livro. Maravilha. Mas é um livro muito bom, que fala um pouco sobre essa liderança servidora, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o líder é aquele que faz isso, faz aquilo, mas não tem nada a ver com liderança, né? Muito mais com o chefe. A gente até vai colocar um pouco sobre esse tema mais para frente. E aí você está falando também, né, sobre as características que você enxerga no líder, né? Essa vontade, né, o entusiasmo. E aí existe uma situação que, trazendo um pouco para o nosso contexto da GN, e você do setor comercial pode nos dar uma visão mais aprofundada, né? Que tem muitas pessoas que têm esse ímpeto, têm essa vontade, têm esse entusiasmo, mas nem sempre elas chegam numa posição de liderança. Né? Principalmente no setor comercial. A gente tem, né, de vez em quando, surgem oportunidades para uma vaga de gerência, né, de GVO, gerente de vendas, e aí pessoas que estavam lá na operação como consultor nem sempre alcançam essa promoção. O que você acha que falta, trazendo para o seu setor, né, para a sua realidade, para que as pessoas elas sejam promovidas para cargos de liderança? O que é que falta para as pessoas crescerem? Excelente pergunta, Kainan. Eu não sei se em todas as profissões tem, mas na profissão de vendedor, na área comercial, existe algo chamado fibra emocional. O que é a fibra emocional? É algo que você não pode se empolgar com uma venda fechada, conquistada, uma bela venda realizada, nem se frustrar com uma objeção ou com uma boa venda não realizada. Então você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para você nem se empolgar tanto, nem se frustrar. Sim. Porque a vida segue. E com essa fibra emocional, o profissional da área comercial vive diariamente. E ele quer fechar a próxima venda, Quando ele olhou, já passou o expediente. Sim. Quando ele olhou, já passou a semana. Quando ele olhou, já passou o mês. E quando ele para fazer uma reflexão, Kainan, faltou tempo para ele se qualificar. Faltou tempo para ele fazer uma graduação, uma pós-graduação, para assistir um vídeo de internet gratuito à noite, porque ele já chega cansado. Então, muitas vezes, o nosso profissional da área comercial, ele tem aderência aos valores das empresas,
mas ele não tem uma qualificação técnica, uma habilidade técnica para executar a função de líder. Porque, claro, o líder ele precisa, sim, ser alguém que eu possa me inspirar, sim, mas com qualidade, com conhecimento, com informação. Então, o que está faltando é um equilíbrio, uma gestão do tempo da pessoa profissional da área comercial para gerir, além, né, Fernando? Exatamente, para gerir o tempo do trabalho e o tempo para si. Cara, quando que eu vou fazer uma faculdade? Quando que eu vou fazer uma pós? Ah, eu já tenho. Qual foi o último ano que você fez a sua pós? Qual foi o último curso? Qual a última convenção ou palestra que você assistiu? Você paga para assistir ou você espera que a empresa lhe proporcione? Uhum. Então, muitas vezes, está faltando essa iniciativa por parte do interessado também. E a empresa está de olho. A prova sou eu. Muita gente, eu brinco na empresa, eu pergunto, você conhece o Amapá, o estado do Amapá ou a cidade de Macapá? A Gentil foi me buscar lá em Macapá. Tem gente que não sabe onde fica. Mas eu tenho qualificação para exercer a função que eu estou e a empresa me enxergou lá. Uhum. Né? Então, assim, não pense que você não está sendo enxergado. Você está sendo enxergado, sim. Nós temos oportunidade. O que você precisa, como dica que eu dou, é estudar, é se atualizar, é trazer os temas. Eu não falo uma língua. Procure fazer um curso de inglês na internet. Uhum. Eu tenho até uma parábola muito interessante, né? Não sei se é parábola, mas é um exemplo muito legal. Uma metáfora, talvez? Uma metáfora, exatamente. Eu fui em 2020 para o exterior na companhia de um colega e nós marcamos o assento na saída de emergência da companhia, do avião. Na hora do embarque, nós sentamos e o comissário da empresa alemã, falando em inglês, perguntou se nós falávamos inglês. E eu respondi que sim. E eu tinha marcado o assento na saída que não tem nenhuma poltrona na frente. Aquela saída de emergência que você fica com a perna esticada. Mais tranquilo. E aí eu respondi para ele. Ele fez uma ou duas perguntas, eu respondi em inglês. E o meu colega não falava inglês, não respondeu. Ele não permitiu que o meu colega ficasse ali. Ele trocou com outra pessoa que falava. Moral da história. Você falar mais uma língua, ele coloca nas melhores poltronas. Né? Ele coloca nos melhores lugares. Se você não fala pelo menos mais uma língua, você não vai sentar nos melhores lugares. Uhum. Né? Então é uma dica que eu dou. Falar uma língua, fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, buscar qualificação. Porque a empresa está buscando. Vagas tem, mas você precisa fazer sua parte também. Perfeito, Fernando. Você falou algumas características nas perguntas anteriores, muito voltadas para a parte comportamental, né? Uhum. E você agora falou sobre a questão técnica, que você sente falta, né? Que tipo de capacidades técnicas você acredita que um líder precisa ter para ocupar cargos e ter sucesso? Olha, se fala muito de hard skills e soft skills hoje, né? Eu gosto muito de um trabalho publicado pelo Fórum Econômico Mundial, que ele traz algumas habilidades, dentre elas a capacidade de solução de problemas complexos. Uhum. Hoje em dia não basta mais resolver problemas, tem que saber resolver problemas complexos. O famoso moído, né? Moído, exatamente. O cara que sabe resolver moído. E 99% não foram problemas ocasionados por você, né? Sim. São problemas dos outros que você tem que resolver, mas que afetam o teu trabalho, a tua permanência na empresa, os teus resultados. Pensamento criativo. Você precisa ter pensamento criativo, técnica de negociação ganha-ganha, porque ambos têm que sair satisfeitos da negociação, empatia, inteligência emocional, né? Então, essas são algumas características que, se você não tiver, você não está habilitado para assumir um cargo de liderança. Principalmente a parte de capacidade de negociação. Toda hora você vai ter que estar fazendo cálculo para saber até para entrar na vaga você tem que saber se vender, né? Até para entrar na vaga você tem que ir para uma entrevista com uma boa conversa, né? Uma boa venda de si mesmo, né? Sim, sim. Então essas são as características apresentadas pelo Fórum Econômico Mundial, feito em Davos, que eu gosto muito, e eu acho que se todo profissional seguir essas orientações que estão postas, basta buscar na internet, e você se capacitar, treinar, você vai ter diferença em relação a muitos candidatos. Engraçado que uma coisa está conectada à outra, né? Porque para você resolver problema que não é seu, você precisa ter inteligência emocional, que também é uma das características. Exato. Às vezes tem líder que se desespera ali, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer? Exatamente. A pessoa tem que saber. Um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. Isso. Quando você não se conhece, até o que o porteiro do teu prédio diz que você acredita. Isso, né? Então, não, você precisa se conhecer e saber das tuas realidades, das tuas forças,
fazer uma análise SWOT de si mesmo, Perfeito, perfeito. E sobre erros, Fernando? Né? A gente falou muito características, competências. Qual é um erro assim que, cara, um líder não pode cometer esse tipo de coisa, que senão ele está fadado ao fracasso? Primeiro é o seguinte, ele tem que ter certeza que ele está assumindo a liderança no lugar certo. Então, assim, Kainan, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma frase que eu digo assim: pior do que perder uma oportunidade é entrar na oportunidade que não é sua. Poxa, é verdade. Então, um dos principais erros que eu vejo é assim, cara, eu aceito a minha promoção, eu não estou preparado. Eu preciso ser honesto e dizer que eu não estou preparado. Sim. Ou eu preciso, pelo menos, me preparar. Ou eu preciso entender que aquela geografia não é para mim. Saber dizer não também é estratégia naquela hora. Né? Ou não se candidatar por se candidatar. Né? Então, um dos principais erros que eu vejo é a pessoa querer uma liderança, um cargo a qualquer custo. E eu volto a dizer, pior do que perder a oportunidade é entrar naquela oportunidade que não é sua. Né? Então, sim, eu acredito nisso, sabe, Kainan? Que é um dos principais erros, é querer uma posição de líder a qualquer custo. Sim, sem saber o propósito certo. Sem saber, né? Assim, exatamente. Às vezes a pessoa nunca perguntou quem já ocupou aquela vaga, como é que é, se é o que você quer, porque assim, muitas vezes tem gente que só quer ser chamado de chefe, né? Mas não sabe as dores que vêm com aquela função, os desafios que vêm com aquela função, as responsabilidades que vêm com as funções, né? Sim. Então, eu hoje encaro muito eu dou muita dica sobre isso, né, para jovens e para pessoas que estão assumindo posições. Fernando, será que eu escolho essa ou eu escolho aquela? Tem muitos amigos que ligam: Fernando, eu tenho 2 propostas, qual que eu aceito? Né? Então, eu sempre dou esse conselho. Aproveitando esse gancho, Fernando, né? Se uma pessoa que estaria pleiteando uma vaga de liderança, ela conseguiu ser aprovada nessa vaga, mas é algo novo para ela, quais seriam as tuas principais orientações para ela, assim, no início, vamos dizer assim, nas primeiras semanas, ocupando um cargo de liderança, ali um cenário novo, que a pessoa não tem experiência? Quais seriam as tuas orientações para ela em termos de rotina, em termos de atitude, para ela, de alguma forma, não se perder e acabar comprometendo todo o restante da trajetória dela? Boa. Mesmo não estando presencial com essa pessoa, né, eu iria entender a função que ela iria exercer e procurar fazer uma programação com seus pares. Então, por exemplo, se ela vai assumir uma vaga de gerente de vendas e operações, eu escalaria um outro gerente de vendas e operações para mostrar a rotina do gerente de vendas e operações na prática para essa pessoa. Mas sempre à disposição para uma ligação no final do dia para saber como é que foi, um WhatsApp à disposição para dar uma orientação, enfim. A minha primeira orientação seria: colhe em quem vai fazer ou em quem faz o que você vai fazer. Né? Então, para ela entender que... uma outra atividade bem importante, Kainan, tirar a glamourização das palavras de cargo. Por exemplo, eu vou ser um gerente. Então tem muita gente que acha que quando entra numa organização para ser o gerente, vai mandar, né? Vai dar comando e controle. Não, a gente também, como líder, precisa tirar esse glamour, né? Sem perder o entusiasmo, claro, mas assim, olha, tem glamour, mas tem muito trabalho. E o ponteiro está rodando. Principalmente e a gente se for praticar um conceito de liderança servidora. Exatamente. Né? Você tem que ser aquele que serve, aquele que está sempre à disposição. E as metas não param, não esperam o novo gestor entrar. O ponteiro está rolando. Então a gente precisa enquadrá-lo na velocidade que a organização precisa, dar orientação. A gente acredita que as organizações precisam ter uma integração muito eficiente, mas que quando ele chega na hora de trabalhar, dá sim ali umas boas-vindas com os seus pares, ensina na prática o que está fazendo, mostra sistemas, mostra o dia a dia, mas você como líder, se não puder estar presencial, você tem que estar à disposição para uma ligação, para um WhatsApp, para esclarecimento de qualquer dúvida. Isso que você falou é extremamente importante para rotinas, né? Para a pessoa saber exatamente aquilo que o cargo demanda em termos de rotina. Mas como é que a gente gera conexão com o time, por exemplo? Como é que a gente faz? A gente chega, muitas vezes o time olha para a gente com
pode olhar com um olhar estranho, rapaz, será que esse líder aí vai me ajudar a bater minha meta? Será que esse cara realmente é uma pessoa que está à disposição? Como é que você acha assim, que a pessoa chegando ali de supetão no cargo, ela gera essa conexão e ganha o time para você? Exato. Eu gosto muito, Kainan, e essa pergunta me permite falar exatamente isso, eu gosto muito de... Primeiro, ele tem que entrar nos grupos da empresa, tem que participar dos grupos da empresa, e ele tem que ter a celebração de boas-vindas com a equipe, né? Então, seja presencial nas integrações, nos setores, nas suas lojas, nos seus núcleos, mas também pelos grupos de WhatsApp. A empresa precisa calorosamente das boas-vindas. Então, essa integração é fundamental. Não é toda vez que eu, falando agora de Fernando, na prática, estou ali para dar as boas-vindas presencial. Mas sempre que eu posso, eu faço. E quando faço, eu trago um pouco da minha diretriz de trabalho, como é que eu espero, quais são as minhas expectativas de entrega para o colaborador, como é que é o ambiente de trabalho que ele vai trabalhar, como é que é o clima organizacional que ele vai enfrentar. Então, eu procuro trazer claramente, né, essa atmosfera de trabalho. Né? Então, isso é super importante. Uma das principais causas de demissão, não é nem de demissão, de pedido de desligamento dos colaboradores, é que e eu não estou falando da nossa empresa, estou falando de geral, pesquisas, né? É que na entrevista se vende a empresa de um jeito e a partir do momento que a pessoa pisa dentro da empresa, a atmosfera é outra. Então, eu procuro trazer para o nosso novo colaborador a realidade, os seus desafios, mas também as dificuldades, entendeu? Para que, dentro daquelas habilidades que dito pelo Fórum Econômico Mundial, resolver problemas complexos. Nós sempre vamos ter problemas complexos para resolver. Então é isso que a gente espera que ele esteja preparado. Perfeito. Em relação à sua rotina, você trazendo um pouco mais para você, eu vou aproveitar, estou sempre aproveitando os ganchos. Na tua rotina como líder, você tem algum método, alguma metodologia, alguma rotina que você faz que você acha que seria relevante compartilhar para pessoas que são líderes ou até pessoas que estão prestes a assumir cargos de liderança? Cara, essa reunião tem que fazer, esse tipo de coisa aqui tem que ter, que tipo de métodos, né, e rotinas você aconselharia? Essa palavra rotina na área comercial é muito complicada. É muito dinâmico, complicado, né? É muito dinâmico. Da loucura do Dia das Mães. Exatamente. Mas é necessário. Um planejamento semanal, administração do tempo, porque eu diria que nós temos uma incidência muito grande de demandas de última hora. Muito. O comercial atividades tem muito, emergenciais, né? Tem muito disso. Mas você precisa ter um planejamento mestre ali. Aquele planejamento que você precisa parar para ler os e-mails, porque senão fica alguém sem resposta. Você tem que programar as visitas aos pontos de venda, porque senão você não enxerga o que está acontecendo, porque impressões do que está acontecendo no comercial só indo para dentro da loja. Você não consegue saber o que está acontecendo através de um relatório de e-mail, através de uma ligação de alguém, porque isso já aconteceu, aí já é autópsia. Né? Não, você precisa estar dentro de loja para corrigir algo que poderia dar errado logo em seguida. Então, o que eu faço? Eu geralmente de manhã faço toda a parte administrativa, leitura de e-mails, resposta de e-mails, atualização dos meus números comerciais, dos resultados, dashboard, leitura de BIs, enfim. E na parte da tarde são as reuniões que aparecem e geralmente para o final de semana, quinta, sexta e sábado, as visitas às lojas. Entendi. Então eu tento me programar dessa forma. Agora, uma dica que eu dou, e eu tenho visto essa necessidade, nós profissionais da área comercial precisamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Tecnologia a nosso favor. De que forma, Fernando? Os aplicativos de agendamento, os aplicativos de gestão do tempo, os aplicativos de produtividade, os aplicativos de reunião online, para que você consiga otimizar. E também padronizar o nosso trabalho. Então, se você executa uma apresentação de um jeito e consegue manter esse padrão, você não fica refazendo várias apresentações. Então, você ganha tempo com isso, você consegue ter um formato único para gerir a tua equipe. Então, assim, eu estou trabalhando muito com a nossa equipe, Kainan, essa gestão do tempo, essa gestão de métodos de processos, tecnologias, ferramentas e gestão do tempo.
aproveitando técnicas, ferramentas, tecnologia, que aplicativos, né? Que ferramentas você sugere para o pessoal aí que ajudariam? Eu uso muito o Trello para projetos e agendamento. Eu uso o Evernote. Eu ia falar do Evernote, que é muito bacana. Eu uso muito o Evernote. Fala um pouquinho de cada um, Fernando, a função de cada um. Assim, você usa o Trello para quê? O Evernote para quê? É um Kanban, né? É um método em que você consegue ali acompanhar o que você já realizou. E é tudo muito gráfico, muito visual, muito fácil, né? Você pega o mouse e afasta para a direita o que você já realizou, deixa no meio o que está em andamento, o que nem mexe no que está a ser realizado ainda. Pode usar cor, pode usar foto, pode anexar um e-mail, pode anexar sei lá, até uma conversa de WhatsApp que você printou e entra como imagem para evidenciar aquela etapa. Então, o Trello é um planejamento, né? Então você abre um Trello, abre que eles chamam de cartas, de cartões de uma determinada atividade, você tem o que já foi feito, o que está sendo feito e o que vai fazer. E o que é legal do Trello é que você convida pessoas para participar. Então, por exemplo, vou fazer um projeto que eu vou convidar todos os meus gerentes de vendas. Eu convido eles estão ali vendo online o que já aconteceu, o que tem para acontecer, quando o prazo está chegando perto está vermelhinho, quando já passou está vermelho, quando está chegando perto é amarelo, quando ainda tem tempo suficiente é verde. Então ele é bem visual e muito fácil. Né? E o Evernote substitui o meu caderno. Eu hoje dificilmente eu uso caderno, uso anotações em papel. É muito bom. Tá tudo no Evernote, tanto no celular quanto no computador. Então vai para uma reunião online, printa a tela e cola ali, vai colando. Você vai abrindo cadernos, notas, tem calendário, tem to-do, né? Ou seja, é muito, muito útil e eu ganho muito tempo com isso, porque eu não preciso mais estar folheando. Eu digito, eu busco a palavra que eu quero e ele me diz tudo que eu anotei. E o Evernote, assim, para mim é muito bom. Por exemplo, até para quem não conhece, a gente tem um projeto do Clube da Leitura, né? Que a gente participa. Sim. E aí eu leio o livro e vou colocando uma espécie de fichário, um resumozinho. Eu tenho Depois, também. Quando eu vou acessar, rapaz, eu preciso dar uma captada naquele assunto, é muito bom. E o que é legal dessa tecnologia, por exemplo, o Evernote, eu tenho lá uma pastinha chamada frases. Então eu vou na rua, estou na estrada, vejo uma frase de caminhão. Eu paro, anoto, boto no Evernote. Cara, eu já tenho quase que um livro de frases. Então, dá pra fazer um livro lá, Crônicas do Fernando. Quando eu quero fazer um e-mail legal para impressionar alguém, eu vou resgatar uma frase que eu li, gravei ali no meu Evernote e vou buscar. Tem umas receitas médicas, fiz uma pastinha só de receitas médicas. Então, vale muito a pena. Nossa, evita o papel, né? Muito bom. Fernando, quais as maiores dificuldades, né, que um líder tem, assim, para ser bem sucedido? A gente tem falado sobre qualidade, mas a gente sabe que dificuldade a gente sempre tem. O que é que um líder vai enfrentar aí? Uma pessoa que está assumindo liderança. Eu falei muito rapidamente no início da nossa entrevista que tem muitas pessoas que querem estar no teu lugar. Sim. Tá? Então, uma das principais dificuldades é você lidar com essas pessoas, que são pessoas que vão dificultar a tua liderança, vão dificultar os teus projetos. Então, você precisa identificar quem são essas pessoas. Outra dificuldade que é muito latente na gestão são as pessoas que são os parasitas. Então você precisa identificar as pessoas de alta performance, as pessoas de baixa performance, e geralmente isso nos consome todo o nosso tempo e os parasitas vão ficando. Porque o de alta performance, você dá uma tarefa e esquece que ele faz. Sim. O de baixa performance te consome. E aí você vai pegar na mão, vai ensinar, vai dar metodologia, vai dar ferramenta, vai chamar, vai dar feedback. E o de média performance vai ficando. Então, essa é uma dificuldade, identificar quem é de média performance e tomar uma providência. Porque senão ele vai ficando, e a mediocridade vai ficando no teu trabalho e você não prospera. Né? Então você tem que desenvolver baixa performance, porque geralmente o baixa performance ele se transforma na alta performance. Você está sendo o mentor daquela pessoa, o de alta performance você tem que manter motivado, engajado, mas o parasita vai ficando. Então é uma outra dificuldade, identificar os parasitas da tua equipe e transformá-los ou de alta performance ou
sinto muito. Que agora com a avaliação de desempenho a gente tem, é bem mais uma fácil, né? excelente ferramenta. Bem mais fácil da gente identificar, ver quais são as pessoas que realmente a gente pode investir e outras, poxa, essa daqui já tentei, já fiz de tudo, né? Bacana, Fernando. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre o líder paternalista, né? A gente entende a importância de gerar conexão, né, entre líder e liderados, né? E eu acho que realmente, se não houver essa conexão, às vezes o time não coopera com você, então o time precisa você ser uma pessoa inspiradora, mas é mais necessário que você seja um líder inspirador do que você ser um líder amado, né? Então, como é que a gente faz para lidar com lideranças paternalistas? Como gerar conexão com o time para que o time faça aquilo que você entende que é o necessário, mas ao mesmo tempo ser firme quando tem que ser firme, não ser o melhor amigo de todo mundo e saber falar não quando tem que falar não e mesmo assim manter a conexão com o time? Essas são várias perguntas em uma só. Quem dera que toda empresa, cara, tivesse um valor como dizer o que sente e pensa com sabedoria. Ter liberdade para dizer o que sente e pensa com sabedoria. Tudo ficaria muito mais fácil. Sim. E aqui na Gentil nós temos esse valor e eu acredito que nós usamos esse valor. Então, quando você usa desse valor e tem a liberdade para dizer para o teu liderado o que ele está fazendo de errado ou o que você espera que ele faça para corrigir determinada situação, cara, nós temos ferramentas para isso e as empresas precisam permitir isso aos seus colaboradores. Nós temos uma ferramenta chamada Feeds que eu posso dar a qualquer momento um feedback positivo ou negativo. Então, assim, se você não quer olhar nos olhos do teu colaborador, vai lá na ferramenta e escreve. Abre essa conexão. Agora, o ideal é que você chame, use a técnica de mostrar, você fez isso, a consequência foi essa, né? E vamos criar aqui um plano de desenvolvimento individual. Então você cria conexão. E se essa pessoa está bem intencionada, se essa pessoa sabe que aquele feedback é para o bem dela e da organização, ela vai seguir o PDI e vai fazer. Então hoje eu diria que, respondendo a tua pergunta, a utilização de um feedback, o feedback é uma sensacional ferramenta. Não tem gente que olha para o feedback e lá vem bronca, lá vem problema. Se as pessoas souberem o poder de um feedback, é um presente, né? É um presente, é uma melhorar. Eu já melhorei muito alguns comportamentos baseados em feedbacks. E tinha medo, com certeza eu tinha medo. Sim. Mas quando o meu líder me chamou e me deu um feedback que eu podia mudar em determinada situação, é uma palavra de encorajamento. Sim. Né? É uma palavra que está te empurrando para melhor. Então, respondendo a sua pergunta, o feedback talvez seja a melhor ferramenta de conexão. Né? A melhor ferramenta de conexão. Agora, quando eu falo de feedback, também de motivação, de parabéns, de felicitação, de engajamento. Celebrar as pequenas conquistas. Celebra as pequenas conquistas, sabe? Eu acho que tem muita coisa. Eu vejo ainda no nosso time comercial muitas conquistas que não são celebradas. E eu estou falando que partindo do próprio conquistador. Cara, olha aqui o teu resultado de janeiro, olha o teu resultado de fevereiro, olha o teu resultado de março, olha o teu resultado de abril. Vamos celebrar? Mas o total aqui, olha para o seu e celebre. Sim. Porque os teus colegas vão ver a tua celebração. Né? Perfeito. Então, é algo que tem de vir de dentro também. Sim. E uma pergunta que me veio, nem estava pensando nessa pergunta, mas acontece também muitas vezes de pessoas assumirem cargos de liderança e liderarem as próprias pessoas que ela tinha como par. Sim, né? Sim. E aí, Fernando, como é que a gente faz nessa situação? Como é que a gente consegue gerar o respeito da equipe? Porque você era o cara ali, tava ali com o outro, falando mal do chefe. Rapaz, fulaninho fez isso com a gente, né? E agora você vai ser o líder dele e ele sabe ali o que aconteceu nos bastidores. Sabe, Me veio essa pergunta assim, Fernando, qual a sua orientação nesse caso? A gente tem casos na nossa empresa de pessoas que saíram ali, que eram supervisores de campo, hoje consultores de negócio, e assumiram um cargo de GVO hoje, sim. Né? Pessoas que já trilharam um caminho mais longo, a gente tem Janaína, diretora de RH, que já passou por tudo que posso imaginar aí, né? Mas qual é a sua orientação, a sua sugestão para uma pessoa que assumiu agora uma liderança de um time que ela era par? Exato. Na verdade, Kainan, a questão não é a partir do momento que ela assume. E aí fica o recado para quem está na sua posição hoje. Perfeito.
cuidado com o que você fala hoje. Né? Se você está numa organização e você fala do seu líder, fala mal da sua organização, cara, críticas vão sempre existir, sugestões de melhoria vão sempre existir. A empresa deve ter meios para isso. Mas cuidado com o que você fala e para quem você fala. Porque aí é incoerente depois você cobrar algo que você falava. Perfeito. Né? Então, assim, não estou dizendo aqui que é proibido você não sentir um desconforto numa determinada regra, num determinado momento da empresa, num determinado comportamento de algum líder. Não estou dizendo isso. Né? Nós estamos lendo ali como influenciar pessoas, né? Fazer amigos, a gente está lendo muito sobre isso. Né? Sim. Como é fácil destruir alguém ou como é fácil você julgar alguém negativamente. Mas você precisa... É de origem, Kainan. Então não é depois que eu chego na posição que eu tenho que mudar meu comportamento. E não você já tem que ser inspiracional desde o início, porque líder, Kainan, e a tua pergunta me permite trazer um ponto. Não é cargo, não é título. Eu posso ser líder dos meus pares. Sim. Muitas vezes o líder intitulado não exerce a função de líder, e aí numa necessidade emocional de um liderado, ele procurou o líder, não teve resposta. Procurou de novo, o líder não teve apoio. Procurou na terceira vez o líder e não teve uma palavra de apoio, de orientação, um ouvido amigo, de acolhimento. Ele procura o teu colega. Na segunda vez ele procura de novo e na terceira vez ele já é o líder dele. Sim. Entendeu? Então, essa pessoa se torna líder do liderado sem ter cargo. Sim. Porque da primeira vez que o liderado procurou, o líder intitulado não conseguiu, da próxima ele já vai procurar essa pessoa. E essa pessoa vira referência. Perfeito. Eu acho que tem muito a ver também com integridade, né, Fernando? Sim. E também a conexão com os valores, Sim. né? Exatamente. Quando a gente tem os valores, e inclusive isso me lembra um pouco quando eu estava no processo de decisão para vir para a Gentil, né? Eu trabalhava, né? Atuava como consultor autônomo, fazendo processo de coaching, e quando surgiu a oportunidade, a primeira coisa que eu vi foi, deixa eu entender aqui, quem é a Gentil Negócio, o que é a Gentil Negócio, quais são os valores. E quando eu percebi, liberdade para dizer o que sente e pensa com sabedoria, isso é fruto do nosso trabalho, rapaz, isso aqui bate com o que eu sou, né? Exato. E eu acho que isso tem muito a ver, quando a gente começa a exercer os valores que já são da sua natureza, e isso converge com os valores da empresa, não tem pra onde correr. Porque se você não exercita isso, cara, e muda de cargo e vai querer exercitar, não vai ter coerência. As pessoas falam, poxa, esse aí vai ser meu líder? Não vai ter coerência, não vai ter coerência. As pessoas acham que ele é assim, mas não, né, não tem nada a ver. Então você, de fato, tem que ser liderança inclusive no livro de John Maxwell, Liderança 360, ele fala exatamente que é um dos mitos. Quando eu for líder, né, eu vou fazer isso. Quando eu for líder, eu vou praticar liderança. Não, meu amigo, liderança você já pratica se constrói desde casa. Para quem é pai, o teu filho precisa ver você uma pessoa exemplar, né? Mas no trabalho, desde que você esteja em qualquer função, você pode ser líder. Qualquer função. Eu ia até fazer essa pergunta, acho que ao longo da nossa conversa meio que já foi respondida, mas se a liderança ela é nata, né? Você nasce líder ou você aprende a ser líder? Porque tem gente que hoje olha, rapaz, eu nunca conseguiria assumir uma liderança, não dá pra mim, esse negócio não dá pra mim. O que você tem a falar sobre isso? Nasce, desenvolve os dois? Então, tem pessoas que de fato nasceram... Nunca tiveram nada para ser líder, cara. Tem pessoas assim que é de tirar o chapéu, são fora da curva, é de uma admiração tremenda. Mas a boa notícia é que você pode se tornar líder sim. A pessoa que acha que não é um líder, que nunca vai ser um líder, eu trago essa boa notícia. Liderança é uma habilidade. E como toda habilidade, ela é desenvolvida na parte do nosso cérebro límbico, que é o que trabalha as emoções. Então e essa parte do cérebro, ela se capacita com constância, com recorrência, é diferente da parte do neocórtex, que é mais razão. É diferente de você saber algo cartesiano, é sim ou não, é cálculo e pronto. Mas gerar empatia, gerar amizade, gerar liderança, demora mais. O que você precisa fazer é mudar a sua visão, a sua função do teu cérebro de abandonar os velhos hábitos
O que é velho hábito? Eu sempre pensei como funcionário e eu tenho que pensar como dono. Sim. Mudar a chave na minha cabeça e praticar isso. Fernando, como é que na prática eu, uma consultora de vendas, posso pensar como dono? Eu não tô na retaguarda, eu apago a luz da retaguarda. Uhum. Eu não estou naquele espaço que tem um ar-condicionado, eu desligo o ar-condicionado. Eu vou usar papel, guardanapo, eu uso o suficiente. Eu vou ficar toda hora passando o demonstrador em mim? Não necessariamente, se você não tiver numa missão, né? Mas você pode pensar como dono em qualquer função. Então, liderança você aprende. Ninguém, um ou outro nasce nato, né? Mas eu digo o seguinte, a boa notícia é que nós podemos nos tornar líderes com prática, com recorrência, estudo, com né? estudo. Admire alguém e veja o que essa pessoa fez que deu certo. Então, eu acredito muito nisso. E por onde eu passo, nos treinamentos que eu dou, eu levo essa palavra de esperança. Você pode ser um líder de sucesso. Basta Então, que você... acabamos de quebrar um tabu, né, Fernando? Quem com estiver certeza. olhando aí pra gente, Sem dúvida, sem assistindo, dúvida. eu não consigo. Consegue sim. Consegue né, sim, Fernando? consegue. De fato. Assim como você desenvolve a sua empatia, a amizade com alguém, você constrói uma liderança também. Perfeito. Você falou sobre, olhe pra alguém, né? Se inspire em alguém. Quem é que te inspira, Fernando? Como Caramba. líder aí? Tem alguém aí que você pensa, rapaz, Tem essa sim. pessoa aqui eu... Tem sim, em vários aspectos. Mas o meu principal líder é espiritual, é Jesus mesmo. Eu sou cristão e preciso ser como ele, né? É minha principal inspiração. Eu fico imaginando que nós tem mais de 2000 anos que ele já morreu e a gente continua falando dele. E numa época que ele viveu, na internet tinha, e tudo Sim. que ele falava era sabido por todos os cantos dos seus milagres, dos seus acontecimentos, e ele era super estratégico. Quando ele dizia que não queria que as pessoas... Na verdade, ele queria que os feitos dele fossem conhecidos, mas ele dizia assim, não fale. E as pessoas, por uma tendência humana, iam lá e falavam dos seus milagres e toda a região ficava sabendo. Falava com o mais leigo até o mais sacerdotal. Servia, né? Servia e falava numa linguagem de acordo com o seu público, falava em parábolas, falava diretamente, se estressava também, né? Então não era só uma figura de fala mansa, quando tinha que se estressar também se estressava. Então para mim foi o maior líder que já existiu e tento segui-lo, né? Porque é muito difícil. Mas no mundo contemporâneo, eu admiro o Walt Disney, sem dúvida nenhuma. Para mim é um dos grandes ícones da criatividade, da gestão, da inovação, da realização. Não está mais no meio, mas deixou um grande legado. Alguns, né, de seus CEOs seguem, outros que passaram nem tanto, mas... A gente leu até, né? Agora a história do Robert Iger, né? Livro, né? Do Robert Iger. E, assim, para mim é um legado. Regionalmente falando, cara, eu sou amazonense, eu sou de Manaus, eu e minha família. Trabalhei por muitos anos na Coca-Cola local, que é o fabricante de Coca-Cola. É um grupo chamado Grupo Simões. Então, um líder que eu realmente respeito bastante chama-se Antônio Simões. Há 79 anos ele criou o fabricante de Coca-Cola local. E numa época que a logística era super complicada. Hoje ainda na floresta amazônica, nos rios da Amazônia, mas imagina há 80 anos. Ele criou 9 fábricas. Várias fábricas no Amazonas, em Rondônia, no Acre, em todos os estados da região norte ele fez fábrica da Coca-Cola. Em algumas capitais até mais de uma. E hoje ele tem, além da distribuição de Coca, tem Coca-Cola, né? Ele também tem água mineral, tem gás, tem veículos, então é um grande grupo. E eu admiro muito o crescimento dessa família, é uma família inclusive que é exemplo de sucessão. Acredito, inclusive, que a família Gentil conheça os seus sucessores, os herdeiros. E recentemente tive a grata, e não sei se só grata, mas muita honra e muita alegria de conhecer também um outro Antônio, né? Só que Gentil, né? Que é um exemplo também regional, e posso dizer até que nacional, pelos estados em que a Gentil está, né? E pela referência que é dentro da rede Boticário, então uma referência nacional. Então, assim, Jesus, Walt Disney, o seu Antônio Simões, o seu Antônio Gentil, acho que traduzem muito bem aí as lideranças que eu admiro. Perfeito.
Já estamos chegando perto do nosso fim, né? Verdade, tá tão bom. Agora que tá, o negócio, a engrenagem pegou, né? Mas tem um dado estatístico que eu peguei aqui, que para mim me saltou os olhos e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, porque diz assim que as mulheres estão em 38% dos cargos de liderança, né? 38%, não é ali tão equilibrado, mas em 2019 era 25%, né? Como é que você enxerga esse crescimento feminino? Você atribui isso a algum fator? Como é que você vê esse crescimento feminino na liderança aí do nosso país? Primeiro, eu fico muito feliz com o dado, né? Porque por muitos anos nós vimos aí uma certa resistência, uma certa limitação. Até preconceito também, né, Fernando? Preconceito. E eu mesmo fui, talvez seja a minha primeira gestão com uma mulher. Uhum. Né? Eu nem tinha parado, olha, para você ver, eu nem tinha parado para pensar nisso. Bacana. Mas é a primeira vez que eu sou gerido por uma mulher diretamente. Sempre fui gerido por uma. Então eu acho que sim, é uma quebra, né? É um resultado que deva crescer cada vez mais, porque eu acho que tá na hora sim de cada um ocupar seu espaço. É a meritocracia, não é o gênero. Uhum. E não há melhor ou pior. Então, eu fico muito feliz e acredito, sim, por exemplo, nosso negócio ele tem muito mais mulheres, né? Mas existem negócios, outros negócios, como por exemplo, eu trabalhei na Philip Morris, que é uma multinacional de cigarro, né? Cigarro Marlboro e outras marcas. Tinha uma CEO mulher, mas toda a indústria era coordenada por homens. Então, nem me recordo assim, imaginar uma mulher ali dentro. Então, hoje já quebrou, a gente já se tem notícia que já se quebra isso. Uhum. Na Coca-Cola, idem. Só tínhamos mulheres no RH, mas ali, na força de vendas, de pegar sua moto, ir embora para visitar os pontos de vendas, não tinha. Talvez um preconceito, talvez uma preconcepção de que é algo mais frágil, não, muito pelo contrário, quando se abriu, se viram os resultados. Então, eu fico muito feliz, porque traduz, sim, eu acho que o anseio, a valorização da mulher, e é maravilhoso, né, tê-las como colegas de trabalho, como lideranças, como liderados, enfim. E tem sido uma tendência, assim, cada vez mais, né, porque ainda há muito preconceito, a gente não pode evitar. E a mulher traz uma gentileza, né? Não estou dizendo que o homem não tenha, mas a mulher traz às vezes a gente realmente significado para o ambiente, né? Você entrar num ambiente que tem mulheres é maravilhoso, né? Sim, sem dúvida. Show, Fernando. Chegando aqui na nossa parte final, mais uma estatística, né? Teve um estudo realizado pela Gallup, né? Uma empresa de pesquisas, que revelou o seguinte, que as organizações elas falham ao escolher líderes em 82% do tempo, e que a cada 10 profissionais selecionados, apenas um possui talento para liderar. Por que você acha, não é uma estatística exclusiva do Brasil, né? Mas por que você acha que é tão difícil encontrar líderes ou pessoas com esse potencial de liderança de uma forma tão clara, assim, de uma forma que hoje a gente não encontra, né? Por que você acha que é tão difícil? Se fosse no futebol, eu diria que era problema da escolinha, problema de time problema de base, né? De base, né? Mas é muito mais grave do que isso. Nós não temos em nenhuma grade curricular liderança. Sim. Nós não fomos preparados, não se ensina. No máximo era o representante de sala, né, que era dito ali como se você vai representar os alunos lá na reunião com a coordenação. Mas não se ensina o que é ser uma liderança, não se ensina a você trabalhar o seu talento para você coordenar ali uma turma. Empreender também, a gente não fala sobre empreendedorismo. Nas feiras de ciências você não fala no desenvolvimento, você fala, o foco é mais a apresentação ali do que como se construiu. Sim. E decorar como é que aquele material que você... Ou seja, você não tem, desde formação de base, matérias, disciplinas que falam de liderança. Você poderia, pelo menos, realçar os grandes líderes da história. Sim. Né? Você poderia trazer, e não trazem. A nossa educação de base peca muito nisso. E, consequentemente, no mercado de trabalho não é diferente. Muitas vezes é a empresa que vai capacitar essa liderança. Perfeito. Pagando cursos, pagando seminários, pagando congressos, e muitas vezes isso poderia ter sido resolvido lá atrás. Né? Verdade, então, talvez seja isso que reflita o número da pesquisa. Perfeito. E antes da gente ir para nossas perguntas dos internautas, né, eu queria que você sugerisse
Leituras, Fernando, aí você está falando, né, que a liderança é algo que se desenvolve, que a gente consegue aprender. Sim. Você tem algumas orientações de livros que para você, rapaz, Kainan, esse livro aqui me ajudou muito com liderança, me ensinou muita coisa. Quais orientações que você tem em termos de literatura? Olha só, quem mais eu admiro em termos de literatura de liderança chama-se John Maxwell. Ele escreve sobre liderança. Então qualquer livro de John Maxwell é bem servido. Porém, eu gosto muito e é meu livro de cabeceira e toda vez que eu preciso falar de liderança eu dou uma lida nele. Chama-se Liderança 360 Graus. Porque ele fala, que é dele, né? É dele. Porque ele fala de como ser um líder olhando para o líder, como ser um líder olhando para os seus liderados e como ser um líder olhando para os pares. Então, para todos os lados, ele dá dicas, quebra mitos. Então, gosto muito desse livro. Um segundo livro, e tem muito a ver com o que eu já falei aqui, que o líder precisa ter inteligência emocional, é de Daniel Goleman, O Poder da Inteligência Emocional. Ele traz pesquisas científicas poderosíssimas para confirmar que se o líder não tiver inteligência emocional, ele não serve para liderar. Que é um dos pontos que a gente citou lá como as características. Exatamente, exatamente. Então, esses dois livros são referências. Mas além desses livros, você pode também ir no YouTube e procurar Liderança que Transforma, é um vídeo de pouco mais de 1 hora do neurocientista Pedro Calabres. Então ele traz ali também, baseado na neurociência, o que é ser um líder eficiente, porque ele diz o seguinte: se você não conhece o que se passa na cabeça dos seus liderados, você não consegue extrair o que eles têm de melhor. Então ele te dá essas dicas, fala sobre engajamento, fala sobre comportamento, temperamento. Então vale muito a pena assistir esse vídeo do Pedro Calabres. Maravilha. Por fim, temos aqui algumas dúvidas dos nossos internautas. A gente abriu espaço ali no Feeds, muita gente perguntou, né? A gente teve várias perguntas e a gente selecionou algumas aqui que eu queria que você nos ajudasse. Teve a Aline, de Mossoró, nos fez a seguinte pergunta, Fernando. Qual a melhor forma do líder gerir o seu tempo entre a gestão de pessoas e as suas tarefas operacionais? Como é que concilia isso aí no cargo de GVO? Legal. Primeiro ele tem que entender que os dois são importantes. Sim. Tá? Os dois são importantes. Tem um livro de um rabino chamado Harold Kushner, que diz o seguinte, que ele nunca viu em um leito de morte alguém dizer assim: cara, eu deveria ter dedicado mais tempo ao meu trabalho. Verdade. Então, você precisa equilibrar esses dois tempos, esse tempo para você e família e o tempo no trabalho, e dentro do trabalho equilibrar tanto operacional como administrativo. Então, assim, o primeiro é determinar o seguinte: eu preciso fazer isso. E tem que fazer, sabe? Às vezes é aquele e-mail que você quer ler, não, feche o computador e siga a sua academia, vá buscar o seu filho, ou é o tempo de cinema com seu esposo. Então, Aline, muito boa a sua pergunta. A gente tem falado sobre isso com o time, mas chegar aquela hora, o líder manda um e-mail 11 horas da noite, um WhatsApp, manda, mas você não é obrigado a ler aquele WhatsApp naquela hora. O líder tá de bobeira e mandou uma pergunta, você responde amanhã. Se você quiser responder hoje, responda, mas tenha o seu tempo, porque você oxigena seu cérebro, você se prepara para o dia seguinte, você se prepara para a jornada que vem. Então, assim, não é de fora para dentro, é uma determinação de dentro para fora. É você querer fazer, é você cumprir a sua programação e dizer que aquele momento está reservado para a sua família. Perfeito. De forma prática, Fernando, assim, qual a diferença entre líder e chefe? O líder faz isso, o chefe faz isso. Como é que você enxerga isso? O chefe pensa em si, o líder pensa no outro. Serve. Né? Muito bom. Tem uma frase que diz assim, Kainan, o importante é ser feliz. Não, o importante é fazer o bem. Porque quando você faz o bem, você agrada a pessoa e se agrada. E acaba você sendo feliz. Uma felicidade 360. 360. Né? Então, esse é o papel do líder. É você fazer o bem. Fazer o bem não é pegar na cabeça, não. Fazer o bem é dizer o que tem que ser feito com objetividade, com metas, com prazos bem definidos e acompanhar. Né? Eu estou fazendo o bem. Muitas vezes não entendem que isso alguns liderados não entendem que isso é o bem. Querem um trabalho pronto. Não, isso é o bem para ele. Perfeito. E essa foi uma pergunta de Aldine, aqui de Natal, da célula de atendimento. Legal. A Francisca Emanuela, do Comercial de Ceará, perguntou sobre aproveitar o talento da equipe, como conseguir utilizar a habilidade única de cada funcionário de acordo com situações específicas. Eu vou usar a frase de Pedro Calabres, né? Você precisa conhecer o que se... Tem uma música que diz assim, você precisa saber o que se passa aqui dentro do cérebro, né? Uma música do Cidade Negra. Sim.
Então, assim, se o líder não sabe o que se passa dentro da cabeça do seu liderado, não sabe suas ambições, suas dificuldades, suas dores, não tem um one-on-one com ele, não conhece a vida dele, não sabe por que horas ele sai de casa e que horas ele chega no trabalho, você vai achar que aquele cansaço de 9 horas da manhã é porque ele saiu ontem à noite. Não, é que ele sai de casa às 5 horas da manhã de ônibus. Sim. E você tem que conhecer para mudar de loja, botar ele numa loja mais próxima. Então, se você não sabe e não conhece o seu colaborador, você não extrai o que ele tem de melhor e nunca vai poder trazer ele para o seu potencial. Perfeito. A última pergunta aqui do internauta, do Emerson de Suprimentos, ele perguntou: o que é necessário para que um líder ele tenha uma boa comunicação com a equipe? Como é que faz para ter uma boa comunicação? Primeiro ele tem que saber que ele não é melhor do que a equipe. Né? Ele estudou, ele teve a oportunidade, ele aproveitou a oportunidade, alguém viu o seu talento e alguém lhe convidou. Amanhã pode ser aquele liderado e você precisa dele. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Então, se eu não pensar que o meu liderado pode ser o meu sucessor e não desenvolvê-lo, eu não estou sendo um bom líder. Né? Então, outra coisa que eu gosto de afirmar bastante, a transição da liderança ela tem que ser feita enquanto você é celebrado, não enquanto você é odiado, suportado. Sim. Entendeu? Então, assim, saiba o momento certo. E para finalizar, Kainan, líder não é posição, a gente já viu isso. Muitas vezes você quer ser o Neymar, mas às vezes você nasceu para ser o Tite. Sim. Então por que eu vou me incomodar se ele está ganhando mais ou está fazendo mais gols se você não nasceu para ser o artilheiro, você nasceu para ser o gerente, o Tite, né, o técnico. Então saiba o que você quer e não se incomode. Tenha o autoconhecimento, um dos pilares da inteligência emocional. Então, se eu nasci para ser o Tite, por que eu vou me incomodar com o salário do Neymar? Sim. E sobre comunicação, é muito importante também coisas básicas, assim, pedir por favor, agradecer quando alguém fizer algo que você peça, porque por mais que você seja líder, às vezes é um detalhe que faz a diferença. Você fala assim, me manda esse relatório, é uma coisa, você fala, por gentileza, me envie esse relatório assim que possível, né? Praticar gentileza no ambiente de trabalho também faz toda a diferença. Você é observado por isso também. Sim. Muitas vezes a gentileza é o fator de desempate. Sim, verdade, viu, Fernando? Bom, gente, chegamos ao fim do nosso Next Talk. Fernando, eu queria te agradecer muito. Foi um papo aqui, rapaz, se deixasse, eu ia passar 1h30 aqui. É um tema muito denso, bom, né? Um tema maravilhoso. Falar sobre liderança é algo também que eu sou apaixonado. Mas, para a gente encerrar, eu queria que você terminasse com uma palavra aí para as pessoas que estão assistindo. Né? O que você teria a dizer para os líderes, né? E para as pessoas que vão assumir os cargos de liderança ou pessoas que têm esse desejo? Exatamente. Primeiro, servir. Seja um líder servidor. Confie nas suas habilidades, confie no seu potencial, não deixe ninguém dizer que você não pode. Descubra o seu propósito, saiba para que você veio nesse mundo, seja um agente de transformação, não aceite o que está posto, seja um inconformado, né? Mas ao mesmo tempo seja um otimista, se prepare. O mundo precisa de agentes de transformação e você pode ser um deles. E só vai para a história quem transforma. Quem não transforma é esquecido. Então seja um agente de transformação e comece a sua liderança dentro de casa. Seja um exemplo para sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido. E aí você pode e deve ter coerência no trabalho para se intitular um líder. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. A gente tem uma lembrancinha aqui para você. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus, que legal. Uma lembrancinha. Por favor, gente. Aqui, nossa lembrancinha. Rapaz. Que legal, gente. Muito obrigado. Para te agradecer mesmo, Fernando, por essa aula, né, sobre liderança. Foi um tema muito bacana. É o meu dia a dia, né? Então a gente tem que compartilhar aí com essa turma jovem que está por aí também, ingressando na empresa, nas organizações. Perfeito, Fernando. Mas queria lhe agradecer a sua disponibilidade, né, o seu tempo, ter investido um pouco aqui, dividir um pouco da tua história. Muito obrigado. E, gente, eu agradeço também a atenção de todos que nos acompanharam até aqui. E até o próximo Next Talk, né, gente? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.